Você já acordou no meio da noite com a sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece estar no lugar? A casa está silenciosa, o mundo dorme, e dentro de você existe um vazio difícil de explicar. Não é falta de pessoas. Não é falta de atividades. É um tipo de solidão mais profunda. Uma solidão que aperta o peito mesmo quando a agenda está cheia e o telefone não para de tocar. Talvez você conheça bem esse momento. Aquele instante em que você olha para o teto no escuro e pensa: será que Deus ainda está aqui? Será que ele se afastou de mim? Será que fiz algo errado para merecer esse silêncio? Esse pensamento não vem com barulho. Ele chega devagar, como uma sombra. E quanto mais você tenta afastá-lo, mais ele insiste. Você continua rezando, mas parece que as palavras batem no ar e caem no chão. Você vai à missa, participa, responde, canta, e volta para casa exatamente do mesmo jeito. Nenhuma paz especial. Nenhum consolo. Nenhuma sensação de presença. E então nasce uma conclusão perigosa, mesmo que você nunca a diga em voz alta. Talvez Deus tenha ido embora. Nós vivemos em uma época que nos ensinou a medir tudo pelo que sentimos. Se emociona, é real. Se não emociona, não vale a pena. E sem perceber, essa lógica invade também a nossa vida espiritual. Passamos a acreditar que Deus só está presente quando sentimos algo. Quando a oração arrepia. Quando o coração aquece. Quando a fé vem acompanhada de lágrimas ou de entusiasmo. Mas, e quando não vem? E quando você faz tudo certo e, mesmo assim, não sente nada? E quando a fé parece mais um esforço do que um descanso? E quando o silêncio de Deus começa a soar como ausência? É exatamente aí que muitos desistem. Não porque deixaram de acreditar em Deus, mas porque acreditaram demais nos próprios sentimentos. O silêncio assusta porque ele nos confronta. Ele tira de nós os apoios emocionais. Ele nos deixa sozinhos com uma pergunta incômoda. Eu continuo, mesmo sem sentir. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, confuso, achando que sua fé enfraqueceu, que algo em você se quebrou. Mas e se esse silêncio não for abandono? E se ele não for castigo? E se, na verdade, ele for um convite? Um convite para sair de uma fé baseada em sensações e entrar em uma fé baseada em escolhas. Porque existe uma verdade que quase ninguém te contou. Deus não desaparece quando você não o sente. Na maioria das vezes, ele está mais perto justamente quando parece mais distante. E ao longo deste caminho, você vai descobrir algo surpreendente. Existem sinais discretos, quase invisíveis, que provam que Deus nunca te deixou. Sinais que não fazem barulho. Sinais que não aparecem nas emoções. Mas que estão vivos dentro de você, mesmo agora. Antes de pensar que perdeu a fé. Antes de concluir que Deus se afastou. Talvez você precise aprender a olhar para outro lugar. Não para o que você sente, mas para o que você escolhe. E é exatamente aí que tudo começa a mudar. Existe um erro silencioso que muitas pessoas cometem na vida espiritual. Um erro que não nasce da má vontade, mas do desejo sincero de encontrar Deus. É o erro de procurar Deus onde Ele não prometeu estar. Quando você começa a caminhar na fé, tudo parece mais simples. A oração flui. O coração se emociona. Há entusiasmo, vontade, esperança. E sem perceber, você cria uma associação perigosa. Deus está comigo porque eu sinto. Mas o problema não aparece no começo. Ele aparece mais tarde. Quando os sentimentos diminuem. Quando a rotina pesa. Quando a oração se torna seca. Quando a fé deixa de ser novidade e passa a ser decisão. É nesse ponto que muitas pessoas concluem, em silêncio. Algo deu errado. Mas foi exatamente nesse lugar que Santa Teresa chegou. E não por alguns dias. Não por alguns meses. Por anos. Ela descreveu períodos longos da sua vida em que rezava e sentia apenas silêncio. Nenhuma consolação. Nenhuma certeza sensível. Nenhuma resposta emocional. Ela dizia que parecia estar falando com um teto vazio. E mesmo assim, ela permaneceu. Porque em algum momento, Santa Teresa entendeu algo que muda tudo. Deus não se une primeiro às nossas emoções. Ele se une à nossa vontade. Esse é o ponto que quase ninguém quer ouvir. Porque ele exige maturidade. Sentir é fácil. Escolher é mais difícil. Sentimentos vêm e vão. Eles dependem do corpo, do cansaço, do humor, das circunstâncias.
Hoje estão fortes. Amanhã desaparecem. Se Deus dependesse disso para estar presente, ele seria estável. E Deus não é estável. A presença de Deus não se mede pelo que você sente, mas pelo que você decide. Decidir rezar quando não há vontade. Decidir permanecer quando tudo parece seco. Decidir fazer o bem quando não há entusiasmo. Isso não é fraqueza espiritual. Isso é crescimento. Pense em qualquer relacionamento verdadeiro. No início, tudo é emoção. Borboletas. Entusiasmo. Desejo constante de estar perto. Mas nenhum amor amadurece se viver apenas disso. O amor verdadeiro começa quando a emoção diminui. E a escolha permanece. Quando você ama mesmo cansado. Mesmo decepcionado. Mesmo sem sentir nada especial. Com Deus, o caminho é o mesmo. Quando você o busca apenas pelas sensações, você não está amando a Deus. Está amando o que ele te faz sentir. E Deus, por amor, permite que isso seja purificado. Não para te afastar, mas para te aprofundar. O silêncio não vem para te expulsar. Ele vem para te amadurecer. Santa Teresa não interpretou o silêncio como rejeição. Ela aprendeu a lê-lo como escola. Enquanto muitos desistem quando não sentem nada, ela permaneceu quando não sentia absolutamente nada. E é por isso que sua fé se tornou tão sólida, tão livre, tão profunda. Ela descobriu que Deus não estava ausente naquele silêncio. Ele estava trabalhando onde os sentimentos não alcançam. Na vontade. No fundo da alma. No lugar onde só a decisão chega. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Não no começo empolgado, mas no meio cansado. E isso não significa que você regrediu. Significa que você está sendo convidado a crescer. Porque existe uma fé infantil, que depende de sentir. E existe uma fé madura, que escolhe confiar. E nos próximos passos, você vai perceber algo surpreendente. Mesmo quando você acha que está longe de Deus. Existem sinais claros de que Ele continua agindo dentro de você. Sinais pequenos, discretos, mas profundamente reais. E o primeiro deles talvez já esteja aí. Sem que você tenha percebido. Mesmo quando você se sente distante de Deus. Mesmo quando acha que sua fé está por um fio. Existe algo curioso que continua acontecendo dentro de você. Algo pequeno. Silencioso. Mas insistente. Você pode até cair. Pode até errar. Pode até pensar em desistir. Mas algo dentro de você não fica em paz. Uma inquietação que surge quando você está prestes a fazer algo errado. Um aperto discreto no peito quando pensa em abandonar de vez a oração. Uma resistência interior que não deixa você seguir tranquilo por um caminho que sabe que não é bom. Você já percebeu isso? Esse incômodo não grita. Ele não faz espetáculo. Mas ele não vai embora. E aqui está uma verdade profunda que muda completamente a forma de enxergar sua luta. Esse incômodo não é sinal de fraqueza. É sinal de vida. Uma alma realmente abandonada por Deus não luta. Ela não se incomoda. Ela simplesmente faz o que quer, sem peso, sem dor, sem conflito interior. Mas você não é assim. Mesmo nos seus piores momentos, algo em você se importa. Algo dói. Algo resiste. Existe em você um desejo, ainda que frágil, de não ofender a Deus. De não romper totalmente. De não virar as costas de vez. Talvez você ache esse desejo pequeno demais para contar. Talvez você olhe para ele e pense: isso é tão pouco, deveria ser mais forte. Mas é justamente aí que você se engana. Esse desejo, por menor que pareça, não nasce de você. Ele é graça. É como uma brasa escondida debaixo das cinzas. Por fora, tudo parece frio. Mas enquanto essa brasa existir, o fogo pode ser reavivado a qualquer momento. Quantas vezes você resistiu a uma tentação não porque estava forte, mas porque algo dentro de você simplesmente não queria desagradar a Deus? Quantas vezes você foi à missa cansado, sem vontade, quase no automático? Quantas vezes você rezou sem sentir nada, mas mesmo assim rezou? Quantas vezes você se confessou com vergonha, com medo, mas foi? Isso não é hipocrisia. Isso não é fraqueza. Isso é a graça de Deus te segurando quando você acha que está caindo. Existe uma mentira perigosa que muita gente acredita. Se eu estivesse realmente com Deus, não lutaria tanto. Mas a verdade é exatamente o contrário. Onde existe luta, existe vida espiritual. Onde existe conflito interior, existe graça atuando.
A indiferença é que é perigosa. Quando o pecado já não incomoda. Quando a distância de Deus já não dói. Quando nada mais pesa na consciência. Enquanto você sente esse incômodo. Essa pontada de culpa saudável. Essa vontade de fazer melhor. Você está sob a ação da graça. E quanto mais você alimenta esse pequeno desejo, mais forte ele se torna. Não espere sentir-se perfeito para agir. Não espere uma fé forte para começar. Comece com a fé fraca que você tem. Comece com o desejo pequeno que ainda existe. Deus não precisa de gigantes espirituais. Ele precisa de corações dispostos. E o seu, mesmo cansado, mesmo confuso, ainda está disposto. Isso já é muito mais do que você imagina. E existe mais um detalhe importante que você precisa entender. Essa luta que você sente, essa guerra constante entre fazer o certo e ceder ao errado, não é sinal de que você está perdendo. É sinal de que você ainda importa. Porque ninguém luta por algo que já está perdido. E se essa luta continua dentro de você, é porque Deus ainda está ali, sustentando, segurando, trabalhando. Mesmo no silêncio. E esse é apenas o primeiro sinal. O segundo vai tocar ainda mais fundo. Agora eu preciso que você seja muito honesto consigo mesmo. Mesmo sem vontade. Você continua tentando? Mesmo quando a oração parece vazia. Você ainda reza? Mesmo quando a missa não emociona. Você ainda vai? Mesmo quando fazer o bem não traz nenhuma satisfação imediata. Você ainda escolhe fazer? Se a resposta for sim, mesmo que seja um sim cansado, então existe algo que você talvez nunca tenha percebido sobre si mesmo. Você é mais forte espiritualmente do que imagina. Existe uma ideia muito difundida de que uma vida espiritual boa é aquela cheia de sentimentos, de entusiasmo, de experiências marcantes. Mas isso não é maturidade. Isso é início. Qualquer pessoa consegue servir a Deus quando tudo é fácil. Quando a oração é agradável. Quando a fé traz conforto. Quando tudo parece fazer sentido. O verdadeiro amor começa quando nada disso está presente. Quando você continua sem sentir. A fidelidade na aridez é uma das formas mais puras de amor que existem. Porque nela, você não ganha nada emocionalmente. Não há recompensa sensível. Não há consolo imediato. Não há aplausos interiores. Só resta a escolha. E quando você escolhe permanecer assim, você está dizendo algo muito profundo a Deus, mesmo sem palavras. Eu não estou aqui pelo que eu sinto. Eu estou aqui por quem tu és. Isso muda tudo. Porque quando você serve a Deus apenas pelas emoções, no fundo, você está servindo a si mesmo. Mas quando você permanece sem sentir nada, seu amor é purificado. É como alguém que fica ao seu lado não apenas nos dias bons, mas quando tudo desmorona. Isso é amor verdadeiro. E talvez você nunca tenha se dado conta. Mas cada oração seca, cada missa sem emoção, cada ato de fidelidade feito no cansaço, tem um peso imenso aos olhos de Deus. Muito maior do que experiências extraordinárias. Porque ali não há interesse. Há entrega. Você pode pensar que esses dias sem graça não contam. Que são dias perdidos. Que não produzem nada. Mas é exatamente o contrário. É nesses períodos que Deus cria raízes profundas dentro de você. Raízes que não dependem do clima. Que não secam quando o entusiasmo passa. Raízes que sustentam a fé quando chegam as tempestades. Talvez você esteja vivendo um tempo assim agora. Um tempo em que tudo parece igual. Um tempo em que rezar exige esforço. Um tempo em que a fé parece mais um compromisso do que um refúgio. E você pode estar se perguntando: por que Deus permite isso? Porque Ele está te preparando. Preparando você para uma fé que não desmorona quando os sentimentos mudam. Para um amor que não depende de sensações. Para uma intimidade que não precisa de provas emocionais. Quando você permanece fiel sem consolação. Deus não está te ignorando. Ele está trabalhando em silêncio. Você pode não ver nada acontecendo. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Algumas das maiores transformações acontecem debaixo da terra. Onde ninguém vê. E é exatamente aí que você está agora. No deserto. Mas o deserto não é abandono. O deserto é escola. É ali que se aprende a amar de verdade. É ali que se deixa de buscar a Deus pelo que Ele dá. E se começa a buscá-lo pelo que Ele é. Não desista agora. Não abandone um caminho profundo. Só porque Ele deixou de ser confortável. Cada dia de fidelidade silenciosa.
É uma semente plantada em solo profundo. E quando o tempo certo chegar, você vai perceber que nada disso foi em vão. Porque Deus nunca desperdiça uma fidelidade vivida no escuro. E ainda há mais um sinal. Talvez o mais difícil de reconhecer. Porque ele passa pela dor. Agora chegamos a um ponto delicado. Porque ele toca em algo que todos nós gostaríamos de evitar. A dor. Ninguém gosta de falar sobre sofrimento. Ninguém gosta de reviver feridas. Mas a dor faz parte da vida. E mais cedo ou mais tarde, ela chega para todos. A questão não é se você vai sofrer. A questão é o que o sofrimento está fazendo com você. Existem dois tipos de dor. Uma que endurece. E outra que purifica. Uma que fecha o coração. E outra que o aprofunda. Quando alguém sofre sem Deus, a dor costuma transformar essa pessoa em pedra. Ela se torna amarga. Desconfiada. Fechada. Cada ferida vira um muro. Cada decepção vira uma defesa. E, pouco a pouco, a capacidade de amar vai morrendo. Mas quando alguém sofre com Deus, algo muito diferente acontece. A dor continua doendo. As lágrimas continuam caindo. As feridas continuam existindo. Mas o coração não endurece. Ele permanece sensível. Capaz de compaixão. Capaz de perdão. Capaz de se comover com a dor do outro. E esse é um sinal fortíssimo de que Deus está com você. Porque, humanamente falando, a dor nos fecha. Nos torna autocentrados. Nos faz pensar apenas na própria sobrevivência. Amar depois de sofrer não é natural. Perdoar depois de ser ferido não é instinto. Continuar se importando depois de ser ignorado não é automático. Isso é graça. Olhe com honestidade para a sua própria história. Para tudo o que você já passou. Para as perdas. Para as traições. Para os momentos em que você achou que não ia aguentar. E agora se pergunte. Apesar de tudo isso, seu coração ainda consegue amar? Você ainda se comove com a dor de alguém? Ainda sente vontade de ajudar, mesmo quando ninguém te ajudou? Ainda luta para não se tornar uma pessoa dura, fria, indiferente? Se a resposta for sim, mesmo que seja um sim frágil, isso não é mérito seu. É Deus agindo em você. Porque um coração que sofreu sem Deus vira pedra. Mas um coração que sofreu com Deus vira fonte. Fonte de compreensão. Fonte de misericórdia. Fonte de humanidade. Talvez você não perceba isso em si mesmo. Talvez ache que ainda está longe de ser alguém bom. Mas o simples fato de a dor não ter te destruído por dentro já diz muito sobre a presença da graça na sua vida. Há pessoas que sofreram menos do que você. E se tornaram amargas. E há pessoas que sofreram muito. E, ainda assim, continuam capazes de amar. Isso não acontece por acaso. Quando a dor te atravessa e não te fecha. Quando ela te torna mais sensível em vez de mais duro. Deus está ali. Sustentando. Trabalhando. Transformando feridas em pontes. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Mas muitas vezes, é exatamente através da dor que Deus te prepara para consolar outros. Quem nunca sofreu fala bonito. Mas quem sofreu e continuou amando, esse fala com autoridade. Você entende a dor do outro. Porque conheceu a sua. E isso te torna capaz de um amor mais real. Mais profundo. Mais parecido com o amor de Deus. Esse terceiro sinal é silencioso. Ele não aparece em grandes gestos. Mas se revela no modo como você trata as pessoas. No modo como você reage à injustiça. No modo como você se recusa a deixar que o sofrimento te transforme em alguém que você não quer ser. Se, apesar de tudo, seu coração ainda bate com vida, então Deus nunca te deixou. Ele esteve ali nos dias em que você chorou sozinho. Nos dias em que não foi entendido. Nos dias em que você pensou que estava quebrando. Ele esteve ali, sustentando o que você nem sabia que estava sendo sustentado. E agora, só falta juntar tudo isso. Porque quando você olha para esses sinais juntos, algo muito importante começa a ficar claro. E é isso que vamos fazer no próximo capítulo. Agora pare um instante. Respire fundo. E olhe para tudo o que foi dito até aqui como se estivesse olhando para a sua própria vida. Você se sentiu distante de Deus. Sentiu silêncio. Sentiu vazio. Mas, mesmo assim, você ainda se importava em não o ofender. Você ainda lutava por fazer o bem. Você ainda permanecia, mesmo sem sentir nada. E, apesar da dor, seu coração não se tornou pedra.
Esses 3 sinais não são pequenos. Eles são profundos. E, juntos, dizem algo muito claro. Deus nunca saiu. Você apenas aprendeu a procurá-lo no lugar errado. Ele não prometeu estar nas emoções. Não prometeu estar no arrepio. Não prometeu estar no entusiasmo constante. Ele prometeu estar com você sempre. E sempre inclui os dias secos. Inclui as noites silenciosas. Inclui os momentos em que tudo dentro de você grita que está sozinho. O grande perigo da vida espiritual não é a aridez. É interpretar mal o silêncio de Deus. Muitas pessoas abandonam a oração exatamente quando Deus está mais próximo. Elas confundem silêncio com rejeição. Quando na verdade é convite. Convite a uma fé mais madura. A um amor mais puro. A uma confiança que não depende de sentir. No começo, Deus consola. Depois, Ele ensina a confiar. Como uma mãe que não deixa de amar quando para de correr a cada choro. Mas prepara o filho para crescer. Deus não se afastou de você. Ele está te educando no amor verdadeiro. Um amor que escolhe. Que permanece. Que confia mesmo sem provas sensíveis. Quando você entende isso, tudo muda. A solidão deixa de ser desespero. E se torna espaço de encontro. A aridez deixa de ser castigo. E se torna terreno fértil. O silêncio deixa de ser vazio. E se torna presença profunda. Você começa a perceber que Deus estava ali em todos os momentos. Especialmente naqueles em que você jurava estar sozinho. Porque é nesses momentos que Ele te carrega nos braços. Sem que você perceba. Santa Teresa passou a vida inteira ensinando isso. O verdadeiro caminho espiritual não é o dos sentimentos. Mas o da vontade. Não é o das experiências extraordinárias. Mas o da fidelidade cotidiana. Não é o do êxtase constante. Mas o da perseverança silenciosa. E você está nesse caminho. Você que acorda e tenta de novo. Você que cai e levanta. Você que reza mesmo sem sentir. Você que ama mesmo ferido. Esse é o tipo de alma que cresce de verdade. Talvez você não se veja assim. Talvez se ache fraco. Mas Deus vê. E o céu inteiro se alegra. Por cada escolha fiel que você faz no escuro. Se este conteúdo falou com você. Se essas palavras te ajudaram a entender melhor o silêncio de Deus. E o valor da sua perseverança. Eu te convido a se inscrever no canal Voz de Santa Teresa. Aqui, nós caminhamos sem pressa. Sem ilusões espirituais. Mas com fé real, profunda e silenciosa. Porque Deus não está interessado em te dar emoções passageiras. Ele está interessado em te transformar por inteiro. E Ele está fazendo isso. Mesmo agora. Mesmo no silêncio.